Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Caçadores. A história continua. Vamos ao terceiro episódio de O Lobisomem Caçador. O sol finalmente surgiu sobre a vila de São Bartolomeu, mas não trouxe paz. A luz revelou o que a noite tentou esconder. Casas destruídas, portas arrombadas, ruas marcadas por sangue seco. O silêncio agora era pesado. Diferente do da noite, era o silêncio do medo. Moradores caminhavam devagar, com olhares perdidos. Alguns choravam, outros apenas encaravam o vazio, tentando entender o que havia acontecido. E entre eles, ela, a mulher que sobreviveu. Seus olhos ainda carregavam o terror da noite anterior. Mas algo havia mudado. Não era mais apenas medo, era determinação. Ela caminhava entre os destroços, tocando as paredes quebradas, vendo marcas profundas de garras e outras, de algo pior, vampiros. Sussurrou, quase sem acreditar. Foi então que ela ouviu passos firmes, calmos, diferentes de todos ao redor. Ela se virou e o viu, um homem alto, vestindo um longo casaco escuro de couro, botas gastas e um chapéu que escondia parte do rosto nas costas. Armas, não comuns, preparadas, escolhidas, um caçador, mas não o monstro da noite. Um homem, os olhos dele encontraram os dela, e por um instante o tempo parou. Ela reconheceu algo, não a forma, mas a presença. "Foi você!" disse ela, com a voz baixa. Ele não respondeu de imediato. Apenas observou ao redor, analisando cada detalhe, cada marca, cada rastro deixado pela carnificina. "Eles voltaram", disse ele, finalmente. A voz era grave, cansada, carregada de algo antigo. Ela deu um passo à frente e disse: "Você me salvou?" "Silêncio", disse ele. Respirou fundo e disse: "Não fiz isso por você." A resposta foi fria, mas não cruel. Ela não recuou. "Não importa. Eu vi. Você podia ter me matado, mas não matou." Os olhos dele se fecharam por um breve segundo, como se lutasse contra algo dentro de si. "Aquilo não sou eu, mas também é", respondeu ela, firme. Isso fez ele olhar diretamente para ela pela primeira vez. E naquele instante, algo mudou. Não era apenas uma sobrevivente diante dele. Era alguém que não fugia. Alguém que entendia. Então os dois se abraçaram. E o vento soprou entre os dois, levantando poeira e cinzas da noite anterior. "Essas coisas vão voltar ao cair da noite", disse ele, "em maior número. Então precisamos estar prontos." Ele arqueou levemente a sobrancelha. "Precisamos?" Ela sustentou o olhar. "Eu não vou fugir. Não depois do que vi." Ele soltou um leve suspiro, quase um riso sem humor. E então ela apareceu trajada para a batalha. E ele, quando a viu, disse: "Você não sabe com o que está lidando. Então me ensina." Silêncio mais uma vez. Mas agora, diferente. Ele a analisou com mais atenção. Não havia hesitação. Não havia pânico. Apenas coragem. E algo mais. Vontade de lutar. "Isso não é um jogo", disse ele. "Vampiros não caçam por fome. Caçam por domínio." "E você?" ela rebateu. "Você caça por quê?" Essa pergunta o atingiu, profundo. Ele desviou o olhar por um instante. "Porque alguém precisa fazer isso." Ela assentiu lentamente. "Então, não faça sozinho." O vento soprou novamente, desta vez mais forte, como se algo antigo ali estivesse observando aquela decisão. Ele caminhou até as marcas no chão para analisar. "Eles estão se organizando", disse ele. "Isso não é um ataque aleatório. É invasão.
Ela se aproximou. Existe um líder? E ele ficou em silêncio por um momento. Existe. Ela respirou fundo. Então é nele que a gente chega. Ele olhou para ela mais uma vez. E dessa vez não viu apenas uma civil. Viu uma aliada. Sem dizer uma palavra, ele retirou uma adaga presa ao cinto e estendeu para ela. Se vai fazer isso, faça direito. Ela segurou a arma. Pesada, fria, real. Mas sua mão não tremeu. Eu não vou ser um peso. Espero que não, respondeu ele. Um leve silêncio surgiu, mas agora mais leve, mais humano. Ela caminhou até uma casa destruída e voltou minutos depois, vestindo roupas mais firmes, práticas, couro, botas, preparada. Não era mais apenas uma sobrevivente, era uma caçadora. Quando voltou até ele, seus olhos se encontraram novamente. E dessa vez, havia algo além de respeito. Havia conexão, algo que nascia em meio ao caos. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Ele hesitou. Faz tempo que não uso. Ela deu um leve sorriso. Então, tá na hora de voltar a usar. Ele pensou por um segundo. Arthur, eu sou Sarah. E assim, em meio às ruínas de uma vila destruída, nascia algo novo. Não apenas somente 2 sobreviventes. Não apenas 2 sobreviventes, mas 2 caçadores. Os 2 começaram a caminhar pela vila lado a lado, analisando rastros, marcas e sinais. Ele ensinava, ela aprendia rápido, muito rápido. E à medida que o sol subia, uma certeza se formava. A próxima noite não seria como a anterior. Dessa vez, os vampiros seriam caçados. Mas nas sombras, além da vila, algo observava, algo antigo. Algo que sorria diante daquela união, porque a guerra estava apenas começando. E o verdadeiro inimigo ainda não havia mostrado sua face. Obrigado por assistir. E prepare-se, porque no próximo episódio, a noite vai cobrar seu preço. Um forte abraço e até lá.